Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito de como algumas perguntas não fazem sentido de nós fazermos. Perguntas que focam mais o pecado, mais o erro, do que a presença de Deus e o relacionamento com Jesus. Agora, você sabia que até no meio das tentações, Jesus quer usar este ambiente para fazer você crescer nele? Isso mesmo, Jesus quer usar os seus lugares de maior fraqueza para fazer com que você se torne forte, cresça e se desenvolva como cristão. Vem comigo que é sobre isso que quero falar um pouco com você hoje. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, nós vemos que Satanás usa 3 coisas básicas que ele também usa conosco para poder oferecer uma tentação para Jesus, para poder de alguma forma fazer com que Jesus caísse no erro, no engano. Veja bem, a primeira tentação que Satanás propôs foi que Jesus transformasse pedras em pães. Esta primeira tentação tem a ver com a necessidade de Jesus e com o desejo que Jesus tinha naquele momento de comer. Então entenda, todas as vezes que o inimigo te tentar, ele vai focar a tentação nessas 2 coisas básicas dos seres humanos, que é ter necessidades e ter desejos. Jesus, naquele momento, estava fragilizado pela fome. E Satanás vem oferecendo para ele uma maneira dele saciar a sua fome, atender a sua necessidade, sem passar pela dependência de Deus. O segundo ponto que Satanás usou para tentar Jesus foi oferecer para ele todos os reinos da terra. O que isso significa? Significa que Jesus vai governar as nações da terra. E quando ele veio para a terra, ele já sabia disso, como Messias, enviado pelo Pai, que chegaria o tempo em que ele governaria e governará todas as nações da terra. Então, o que Satanás tentou fazer? De uma forma sutil, enganar Jesus para tentar antecipar aquilo que era o propósito de Deus. Antecipar não sob o comando de Deus, mas antecipar usando um atalho e um caminho que era fora da vontade de Deus. Por último, Satanás tenta espiritualizar a tentação. Como assim, pastor? Espiritualizar a tentação? Satanás olha para Jesus, coloca ele no topo do templo e fala: pode pular, porque aos anjos do Senhor será dado ordem ao seu respeito. Ou seja, ele usa até a palavra para tentar confundir as nossas mentes e os nossos corações para que venhamos a ceder àquilo que ele quer que façamos. Então, eu quero te explicar algumas coisas a respeito disso. Dentro de todas essas estratégias que Satanás usou contra Jesus, a ideia de Satanás, a ideia do inimigo, era fazer com que Jesus pecasse, falhasse, se desviasse do propósito, usasse o seu poder espiritual para tentar a Deus. De alguma forma ele queria fazer Jesus tropeçar. Esta é a ideia de toda e qualquer tentação. O inimigo quer que tropecemos, que erremos o alvo, porque isso é o significado da palavra pecado na Bíblia. Para quê? Para que ele tenha legalidade para atuar na nossa vida, para que ele tenha uma forma de acessar através do espaço que nós mesmos criamos o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vida, a nossa família e assim por diante. Mas a ideia de Deus em levar Jesus para um ambiente de exposição à tentação, ou seja, permitir que Jesus fosse tentado, era literalmente confirmar que ele era seu filho. Como assim, pastor, confirmar que ele era filho de Deus? Porque quando nós vemos o diálogo entre Satanás e Jesus, a primeira frase que Satanás fala é: se você é realmente o filho de Deus, e aí ele começa as tentações. Ou seja, o confronto de Satanás era contra a identidade de Jesus, era contra quem Jesus era. Então veja bem, toda tentação é uma oportunidade de manifestar para o mundo espiritual quem somos em Deus. Toda tentação é uma oportunidade de gerar em nós mais confiança, mais perseverança, mais posicionamento de filhos de Deus. Este é o efeito colateral da tentação. Então,
Enquanto o inferno quer te fazer cair, o céu quer confirmar a sua identidade de filho. Enquanto o inferno quer te enganar, o Pai quer te fazer vencedor. Enquanto Satanás quer te matar, Jesus quer fazer com que você saia do ambiente de tentação mais forte e mais preparado para tudo aquilo que ele tem para você viver nele. Olha que interessante, quando Jesus sai do deserto e volta para Galileia, veja o que Lucas declara. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito e por toda a região espalhou a sua fama. Ou seja, aquilo que era para derrubar Jesus, fortaleceu Jesus em seu espírito, para que ele voltasse para Galileia com toda a força e para que aquilo que ele é em Deus se espalhasse e tocasse o maior número de pessoas. Então entenda mais uma vez, o efeito colateral daquilo que é para te derrubar pode te fortalecer e fazer com que você avance naquilo que Jesus tem para você. Agora você pode estar se perguntando, pastor, como eu venço a tentação? Jesus usou a palavra, mas é tão difícil, a hora que eu vejo eu já cedi, eu já pequei, eu já errei, o que eu preciso fazer? Primeiramente, o livro de Coríntios diz que toda tentação está baseada naquilo que é humano. Veja o que diz esse versículo, ó. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, toda tentação que todas as pessoas vivem é comum aos seres humanos. E aí ele continua, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus conhece seus limites. Ele sabe que as tentações que ele permite Satanás infringir contra a sua vida, você já é capacitado para vencê-las. E o versículo não para por aí. Continua dizendo assim: ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar, mas quando vocês forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então veja bem, a tentação é comum aos homens. O livramento, o escape é de Deus, é Ele que vai promover isso para nós. Então, o que nós temos que fazer quando estamos sendo tentados? Primeiro, recorrer ao auxílio do Espírito Santo. Ele vai te capacitar e te fortalecer para que você vença a tentação. Depois, recorrer à palavra de Deus. Foi a forma que Jesus usou para derrotar Satanás. E por último, andar vigilante. Por que andar vigilante? Porque Jesus falou que nós temos que vigiar para não cair em tentação. E para finalizar, a oração do Pai Nosso diz que é para nós pedirmos todos os dias para que não caiamos em tentação. A oração do Pai Nosso diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, peça sempre para que Jesus não deixe você cair na tentação. Saia vencedor, saia fortalecido, saia pronto, preparado e cheio do Espírito Santo para viver tudo que Deus tem sobre a sua vida. Deus abençoe você. Até a semana que vem.